Olá, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Pessoal, hoje, há 3 horas mais ou menos atrás, tá? Há 3 horas não, desculpa. Há 2 horas atrás, agora à noite, 2 horas atrás. Então, se são 21 horas e 19 minutos, possivelmente entre as 18 horas e 19 horas, mais ou menos. Saiu uma matéria, né, do jornal Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF. Isolado, Moraes, né? Moraes está isolado e pode ser reconsiderada, né? Aí eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor e na sequência eu vou explicar. Vamos ler aqui o que é que diz aqui a matéria, tá? Diz o seguinte: a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro do PL deixou irritado os ministros da Suprema Corte, né? Não só os que não participavam da primeira turma do julgamento de Bolsonaro, dos 5 primeiros ministros, como os que não participavam, deixaram eles irritados. Por quê? Vamos lá. E deixou Alexandre de Moraes isolado na corte, ou seja, estão evitando ele, tá? Aí vamos lá. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma, e também alguns, certo? Alguns que a integram consideram que a decisão de Alexandre de Moraes foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Ou seja, os próprios magistrados, amigos do Alexandre de Moraes, estão dizendo aqui bem claro que essa ordem dele de prisão domiciliar de Bolsonaro não tem sustentabilidade, não se sustenta, né, no ponto de vista jurídico. Não tem. Ele tomou decisão de si próprio, mandou essa decisão dele mesmo, sem consultar ninguém, nem tampouco o estatuto e as leis que deveria ser consultada. E desfazendo a própria fala dele, que eu vou ler mais isso aqui na frente, tá? Então, preste atenção vocês que são petistas, que bateram palma. Ai, Alexandre de Moraes. Ele está se ferrando com isso. A própria corte, os amigos dele, está isolando ele, tá? Porque não tem sustentabilidade perante o ponto de vista jurídico. É eles que estão falando aqui na matéria. Com isso, dizem, os ministros debilita o ministro Alexandre de Moraes debilita o STF justamente no momento em que a corte e especialmente ele próprio estão sob feroz ataque de uma potência mundial chamada Estados Unidos. Pense bem. A aposta entre integrantes do Supremo é de que Moraes vai reconsiderar a determinação de mandar Bolsonaro para a prisão domiciliar. Ou seja, alguns estão dizendo que ele deve reconsiderar e retirar essa decisão dele. Porque, segundo o que eu li aqui, e segundo que, olha, preste atenção, a própria Globo convidou alguns que são até amigos deles, juristas, e perguntou o que é que eles achavam dessa decisão de Alexandre de Moraes. Todos eles, é só vocês verem aí nas redes sociais, todos os juristas que deram entrevista na Globo, que participaram ali ao vivo, ou que foram convocados para estar lá, deixaram bem claro. Alexandre de Moraes deu um tiro no próprio pé, dessa vez ele deu. Há outras coisas que ele já fez também. Nós não podemos deixar isso passar em branco, né? Mesmo a gente sendo... Teve um que deixou isso bem claro. Mesmo a gente sendo favorável a ele. Mas agora ele deu um tiro no próprio pé. E está demonstrando para os Estados Unidos que realmente o que ele quer é destruir Bolsonaro, que é uma coisa pessoal. Não é jurídica dele, não. É pessoal dele mesmo. Porque não tem sustento na lei essa decisão dele. Aí ele, para tentar justificar o Alexandre de Moraes, para vocês terem ideia, ele pega uma foto, tirou uma print da foto do vídeo de Bolsonaro
fazendo uma chamada de vídeo, aliás, recebendo uma chamada de vídeo do deputado Nicolas Ferreira, né, e também do filho dele, em Copacabana. Aí ele tirou uma print e disse, não pode, tá proibido, terceiros que publicou também tá proibido, não pode, prisão. Ou seja, ele mesmo tinha dito, né, essa semana que passou, que Bolsonaro poderia sim participar de manifestação pública, que não estava proibido, poderia participar de várias outras questões que está aqui na análise. Então ele mesmo desfez de tudo que ele disse e fez o contrário. Por isso que eu digo a vocês, Alexandre de Moraes não representa a Suprema Corte no Brasil. Quem diz que ele está guardando a Suprema Corte é porque não entende nada de lei. Não entende nada, absolutamente nada. Nada, nada mesmo. Porque se entendesse, iria ouvir o que os próprios magistrados da Suprema Corte estão dizendo. Os próprios aliados dele estão comentando sobre isso. E aí demais. Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna, né, pela a Folha de São Paulo, consideram que não faz sentido nenhum Moraes afirmar em decisão anterior que, olha o que eu falei aqui, o que o próprio Alexandre de Moraes tinha dito anteriormente, que Bolsonaro, né, estava liberado para proferir discurso em evento público ou privado e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou com manifestantes em Copacabana agora no domingo. Ou seja, ele mesmo tinha dito que Bolsonaro não estava proibido de participar e nem de discursar. Agora ele vem e diz que Bolsonaro infringiu a lei e tem que ser preso. O Alexandre de Moraes está caduco. Perdeu a cabeça, gente. Aí continuamos aqui. Nesse dia, por meio de ligação telefônica transmitida em viva voz pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente disse: boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos e pela nossa liberdade estamos juntos. Só isso. Só isso, mais nada. Do ponto de vista político, integrantes do STF afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o cordão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa, da opinião pública, de que os ataques do presidente norte-americano, Donald Trump, ao Brasil estava tendo resposta adequadas do STF. E agora, com essa decisão dele, todo mundo repensou e voltou atrás do que pensavam até em defender o STF. Porque viram que o problema não é o STF, o problema é Alexandre de Moraes. E aí vem mais. O vento estava a favor do Supremo, contra Trump e Jair Bolsonaro. Mas desde a segunda-feira, dizem, começou a mudar. E mudou, viu? Mudou mesmo. O povo não é besta, não. Antes da prisão de Bolsonaro, diversas pesquisas mostravam que a população brasileira estava contra as atitudes de Trump, que condenava a família Bolsonaro por causa do tarifaço. A reação de Lula em defesa da soberania brasileira também era aprovada pela maioria. Agora, empresários, economistas, cientistas políticos, advogados, diplomatas, ex-chanceleres eram praticamente unânimes em dizer que o norte-americano tentava submeter o país a uma chantagem e que Bolsonaro e seu filho estavam traindo a própria pátria. Depois, preste atenção, depois da decisão de Moraes, afirma um dos magistrados, a conta do tarifaço de Trump começou a cair no colo do próprio STF. E ainda demais. Editoriais de jornais, analistas, empresários passaram a criticar duramente a decisão de Moraes. A defesa de Bolsonaro já recorreu para que o magistrado reconsidere a determinação. E agora? Alexandre de Moraes deu ou não deu um tiro no pé? Deixa aqui o seu comentário.